conversamos, instruímos, mostramos a verdade, descortinamos todas as coisas, fizemos as escamas dos olhos cair para que entendessem, mas escolheram o caminho do meio, não escolheram nem uma coisa e nem outra, seguiram na mesma jornada e se deram mal. Aí se dá mal, lembra do pastor, mas na hora de cortar o bolo ninguém lembra. Na hora de que as coisas se descabelam, que as coisas se destroem todas, aí lembra que a gente tem telefone, aí lembra de tudo, e aí começa a vir, a pedir ajuda, a pedir conselho, e aí o que resta é: eu te avisei, te falei. E aí quando a pessoa lembra daquilo que você falou e diz: isso é o que mais me mata, saber que vocês me falaram e eu fiz errado. Vive prejuízo porque quer, porque vive de livre-arbítrio, porque Jesus não é Senhor, não serve. Jesus não está ali governando com o reino, ele apenas tem uma estampa, tem uma característica, mas vive em impérios das trevas que dominam. Que a condução da sua vida não é gerada pelo trono de Deus, pelo Espírito Santo, pela cultura do reino. Ele quer os impérios da terra, e aí tem prejuízos, e aí olha para nós por referência e quer que resolvamos o seu problema. Mas deixa eu te dizer uma coisa: podemos fazer atos proféticos, podemos colocar a mão na cabeça, expulsar, repreender, fazer jejum, subir monte, descer monte, fazer vigília, desfazer vigília. Desvio de caráter, falta de palavra e decisão, atos proféticos não resolvem. Se o meu caráter ele tem desvio, eu posso fazer o que for preciso. Apóstolo Paulo Ventura pode fazer o que for preciso a meu respeito, não vai adiantar. Tem desvio de caráter, tem desvio de conduta. Qual reino faz parte da minha essência, o que rege a minha vida. De fato, canto, danço e digo: Jesus, Tu és soberano, Tu és meu Senhor, Tu és o meu Rei. Mas na hora de Jesus ditar a regra, a hora de Jesus dizer o que é para ser feito, eu faço de surdo e não ouço, e sigo as minhas próprias convicções, luto com as minhas próprias armas, e não dá certo. Mas escute uma coisa: não se vive o reino sem base de revelação. Ninguém vive o reino de Deus baseado em axiologia, em ideologia de A ou de B. O reino de Deus se vive baseado em revelação. E quem revela é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está revelando isso aos apóstolos, aos pastores, para ministrar a igreja, para te conduzir a um caminho de excelência, um caminho de vida abundante, um caminho de prosperidade, um caminho de glória, de fé em fé e de glória em glória. E se você tem coragem, levante a sua cabeça e comece a acompanhar isso. Vai em frente, siga em frente e acompanha. E você verá a glória de Deus, porque a glória de Deus vem aonde o reino de Deus é proliferado. A glória de Deus vem. Tem muita gente aí cantando que a glória, vem a glória, vem a glória. E às vezes Deus não tem a questão que muitos de nós temos de desperdício. Deus não vai desperdiçar a unção com algo que está quebrado, que vai colocar e vai embora. Deus não desperdiça nada, Deus não joga nada fora. Mas Deus, Ele vai depositar algo de excelência naquele que é vaso, naquele que tem a glória e a adoração envolvida no trono de Deus. E Ele designa a sua vida, Ele caminha a sua adoração a Ele. Então toda a adoração, aquele que traz uma cultura nova para mim. Eu não dependo da cultura desta terra. Na minha cidade, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E eu trabalho para mim mesmo, trabalho com propaganda e publicidade. Os comércios, empresas, igrejas que têm eventos me contratam e eu anuncio pelas ruas, tanto na rua quanto na internet. Faço vídeos, faço banner, slides. E quando a gente de repente faz um serviço para determinada pessoa, alguém sendo louco,
Isso não vai te pagar nunca. É ruim de não me pagar. Está achando que eu vou ser regido pelo regime dessa terra. Porque aquilo que é meu é Deus que dá. E se é Deus que dá, o diabo não tasca. Se é Deus que me deu, o diabo não bota a mão. E tinha alguém me devendo já 6 meses. E era um dinheiro bom, porque além de me dever, eu tinha contrato, eu tinha que cumprir o contrato. Ele não cumpria a parte de me pagar, mas eu tinha que cumprir a minha parte de fazer o trabalho. E às vezes aí alguém chegou para mim na igreja, crente. É o pior. Crente desentendido. Eu disse, ó, eu trabalho lá, você não vai receber não. Eu disse, você está enganado. Porque o dinheiro que ele me deve já está dizimado, minha irmã. Está complicado esse negócio, porque esse dinheiro é meu. E eu já dizimei ele. E eu não aceito o diabo reter ele. No mesmo dia que eu falei no culto, no outro dia me ligaram, vem cá que o seu pagamento está pronto. Meu irmão, você tem que ter poder de decisão. Aquilo que é seu é seu. Se você é fiel a Deus, Deus é fiel contigo. Agora não cobra a justiça de Deus. Se você não faz a justiça conforme Deus manda ser. Não cobra de Deus uma coisa que você não faz. Não cobra o fruto da terra se você não lança semente. Não cobra nada se você não planta nada. Agora, se você faz, é fiel, o que é seu está guardado. O diabo pode até querer carregar, mas pode ficar tranquilo, adora, somente adora, não se preocupe. Você pode até ver o inimigo querendo pegar e levar, mas deixa que a glória de Deus traz de volta e põe a sua mão. Você pode levantar sua mão e adorar este Deus. Esse Deus que te ama, que cuida de você, e coloca na sua mão aquilo que é seu. Aleluia! Não se vive o reino de Deus de qualquer forma. Precisa ser revelado. E a revelação de Deus tem vindo. Frequentamos Cepalis, frequentamos orações mensais, ouvimos palavras, fazemos congressos, fazemos N coisas. O que falta para ouvirmos a voz de Deus? O que falta para atendermos o clamor que o Espírito Santo tem feito, para que possamos aceitar essa cultura e propagar ela? Porque toda cultura, o sustento de um americano no Brasil não vem dos brasileiros. Da mesma forma que a cultura, que uma embaixada brasileira nos Estados Unidos, ela é mantida pelo Brasil, não pelos americanos. Deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que foi do agrado dele te dar o reino, todo suprimento, toda situação que for necessária para que você continue a caminhar, vem deste reino para mim e para você. Você é sustentado por este reino, este reino sobrenatural, poderoso, que gera coisa de onde não existe, abre porta até onde não tem parede. Então veja bem, Jesus dá uma notícia de um reino àqueles apóstolos e os seus seguidores, de um reino que muda, que transforma, que cura, que liberta, que abre porta, que fecha porta. É um reino soberano, que é sobre tudo e sobre todos. E aí eu me lembro de uma mulher que foi apanhada em adultério e é levada à presença de Jesus, vivendo em império. E aquela mulher vivia o império da culpa e do medo. Sou culpada, estou errada, me pegaram, e agora eu vou ter medo. Medo de quê? Vou morrer. Vivendo o império da culpa e do medo. Sabe o que Jesus faz com atitudes provenientes desse reino? Mulher, onde estão os que querem te matar e te condenar? Foram embora, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai em paz e não peques mais. É isso que o reino de Deus ele traz para mim e para você, como oportunidade de gerar na terra caminho de paz para aquele que vive na culpa e no medo. Você vai encontrar por aí pessoas dominadas por impérios de culpa, por impérios de medo. Mas você tem autonomia da parte de Deus, chaves deste reino que já te foi entregue, para dizer: vai em paz e não peque mais. É declarar sobre alguém uma vida transformadora, uma vida
vida sarada, uma vida sem culpa, porque Jesus absolve naquela cruz do seu sacrifício e na sua excelência toda a culpa e todo o medo. Me lembro de Jesus encontrando com uma mulher ali no poço, sozinho, na hora mais quente do dia. Ele poderia ter procurado uma guarita, um lugarzinho para se esconder do sol, mas Jesus sabe o que faz. Jesus sabe aonde vai, e Ele nunca tem o costume de perder viagem. Ele é exatamente expressivo e exato naquilo que Ele quer fazer. Ele se colocou naquele poço, de repente vem uma mulher, ressabiada, olhando para um lado, olhando para o outro, se escondendo, e vai no poço e começa a pegar água. E Jesus diz: me dá um copo de água. Tu és judeu, sou samaritano, esse negócio não dá certo, você conhece a história. E Jesus disse para ela assim: se você soubesse quem eu sou, ao invés de me dar água para beber, você me pediria, e eu te daria uma água, e a água é viva, e gerará dentro de você uma fonte que jorrará para a vida eterna, e você nunca mais vai ter sede. O olho da mulher cresceu. Opa! E está cheio de gente com essa mulher na terra. Quer a água que Jesus dá, quer o milagre que Jesus faz, quer tudo de Jesus para facilitar a vida. Que aquela mulher, quando Jesus disse: você nunca mais vai ter sede, não precisa mais dessa água. Aquela mulher interessou, falou: opa, vou viver na prostituição, feliz da vida, vender meu corpinho, ganhar meu dinheirinho na safadeza, e agora vou viver uma água que esse homem vai me dar, e eu não vou precisar mais vir aqui para poder buscar na hora mais quente, porque de manhã eu não posso vir, porque as mulheres dos quais eu ando com o marido delas, elas me massacram, tentam me apedrejar, me xingam, eu tenho que vir aqui na hora mais quente. Vou viver feliz com o meu pecado encabulado, todo mundo ali quietinho, vou continuar com a minha vida e bebendo da água que esse homem vai me dar. Está cheio de gente assim. Os templos enchem de pessoas que estão apenas querendo o que Jesus tem para dar. Mas Jesus olhou para ela e disse: tu vai, mas eu não vou dar só para você, não. Vai, chama seu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, porque já tivesse tanto. Você conhece a história. Aquela mulher era dominada pelo império da prostituição e da religiosidade. E de repente, Jesus começa a quebrar todo o império na vida daquela mulher, combatendo toda a prostituição e toda a religiosidade. E ela diz: tu és profeta. E Jesus diz: você está dizendo, tu és o Cristo, é você que está dizendo. Ou seja, Jesus se revela para aquela mulher e ela recebe o reino. E quando ela recebe o reino, ela sai louca, entra por Samaria fora, pregando a palavra. Vem ver o homem que mudou a minha vida. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é reino que muda, que quebra impérios e faz viver excelência. O homem mais miserável que for da terra. Encontramos um homem que era pequenininho, e aquele homem tinha curiosidade de ver quem era Jesus. Zaqueu. Zaqueu era um homem mal visto pela sociedade. Ninguém queria ser como Zaqueu. Primeiro, porque não tinha tamanho, e segundo, porque as suas ações eram terríveis. Cobrava imposto, ou cobrava um pouco mais e embolsava um pouquinho para si também. E as pessoas tinham raiva de Zaqueu, tinha ira contra Zaqueu. Ninguém queria ser como Zaqueu. Zaqueu não era um homem que despertava fama de poder dizer: queria tanto ser como aquele homem. Mas ele queria ver quem era Jesus. Quem é esse homem? Todo mundo está falando. Ele era pequeno, não podia ver, subiu numa árvore. E Jesus olha, passa pela árvore. Zaqueu, que homem é esse que sabe meu nome? Eu querendo saber desse homem, ele conhece meu nome. Desce daí, rapaz, que hoje eu quero entrar na sua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu recebe Jesus com alegria. Você imagina, irmão, você está com uma curiosidade de conhecer alguém, e este alguém conhece você, te chama pelo seu nome e quer pousar na sua casa. Você se sente honrado em saber que aquela pessoa que era a sua curiosidade, o seu desejo de conhecer, agora está dentro do seu lar, dentro da sua casa. E quando Jesus se assenta para comer com Zaqueu, Zaqueu se levanta. Zaqueu era um homem dominado pelo império superficial e pretensão. Mas quando Jesus se assenta na mesa de Zaqueu, Zaqueu se levanta e diz: hoje eu devolvo tudo aquilo que eu tenho roubado, eu vou devolver até 4 vezes mais. E vou dar daquilo que eu tenho para os pobres.
Ou seja, aquilo que era o império que dominava Zaqueu, na sua pretensão de poder tomar aquilo que era dos outros, aquela questão do superficial, vivia aquilo tudo por cima. Agora ele quebra todo o jugo das finanças que vinha destruindo toda a sua vida. Agora ele olha para Jesus dentro da sua casa e permite que na sua mesa o reino de Deus seja estabelecido. Agora preste atenção. Também teve um rapaz que talvez você nunca encontrou aí na Bíblia. Você nunca leu sobre ele. Mas um rapaz de uma cidade pequena chamada Miraim, cheio de talento, louco por trabalhar para Cristo, adora fazer com que as coisas aconteçam com perfeição para a glória de Deus se manifestar. Desde pequeno, desde criança, mas massacrado pelos homens, e vivia no império da inferioridade, vivia no império da culpa, por achar que era inferior às pessoas, ou era culpado por alguma coisa. E cresci nesse império, até a última vez que eu disse para Deus: eu não aguento mais. A última que havia acontecido, achei que era o fim dos meus dias, que Deus estava me rejeitando, tamanha era a inferioridade que imperava em mim. E eu já estava casado, 1 ano de casado, enfrentando o pior pedaço da minha história de caminhada cristã. E nós passamos 30 dias, eu e minha esposa, ajoelhados na nossa sala, dizendo: Deus, para que isso? Deus, por que isso? Deus, o que o Senhor quer fazer? Eu estou com vergonha de sair na rua, cidade pequena, todo mundo fica sabendo de tudo. E as pessoas utilizavam do talento que tinha, extraíam o bom que tinha e depois pisavam. E aí, no clamor, no momento de desespero diante de Deus, Deus do seu trono diz: não aguenta mais? Então vou mudar a sua história. Vou te levar para uma mulher que é meio louca. Vou te levar para uma mulher apostólica, de uma visão completa, que vai mudar o trilho que você caminha. E Deus me mostrou essa mulher em sonho. Eu nunca podia imaginar que essa mulher seria a apóstola Teresinha. Uma mulher louca, doida varrida, eu destruído, sem perspectiva nenhuma, sem alegria, com a alma dilacerada, destruída, irmão, totalmente. 1 ano de casado, numa expectativa de uma vida que plantamos para colher, que planejamos, e estávamos vivendo a maior tristeza na terra. E dizíamos: Senhor, nós te conhecemos. Onde estão as promessas que o Senhor disse? Ou não era o Senhor que tinha falado? Entrei num domínio de inferioridade mais absurdo que você possa pensar que um ser humano na terra seja capaz de viver. Mas quando eu tive o sonho, procurei a apóstola Teresinha, totalmente assim. Eu queria apenas que ela me recebesse para poder eu cultuar na igreja. Porque eu tive o desprazer de conhecer o que é não poder congregar, o que é não poder pegar, entrar dentro de um templo com a Bíblia na mão e poder dizer: Senhor, que bom, eu estou aqui congregando. 30 dias em desprezo e dor. Eu fui na casa dela e ela me recebeu e me disse tudo aquilo que era necessário, e disse: não, nós te recebemos na igreja. E a princípio fui com muita vergonha, apesar, mais vergonha pela minha esposa, porque a minha esposa vinha de uma conversão muito explícita, e ela, uma moça totalmente mundana, mas que se converteu a Jesus assim do nada. Ninguém a convidou, mas ela deu vontade e foi, porque alguém já orava, alguém já intercedia, e ali o Espírito Santo pega e leva. E agora ela vivendo aquela situação, e eu andava preocupado, dizendo: meu Deus, se eu fosse solteiro, estava fácil de levar.
Eu me encostava no canto e ficava, mas agora eu tenho uma mulher, eu tenho uma esposa que precisa ser nutrida, e ela agora, eu olhava para o olhar dela, e ela esperando de mim alguma coisa, e eu chorava dizendo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Fomos na apóstola Teresinha, começamos a frequentar os cultos morrendo de vergonha, porque toda a cidade sabia do que havia sido feito contra nós. E aí, passou setembro, outubro, em novembro a mulher louca chega para mim e diz, eu estava orando e Deus mandou me dizer para você que é tempo de você gravar o seu CD. Eu disse, louquinha da vida. Eu acho que ela não tem dimensão de como está a minha alma. Eu não tenho condição nem de cantar o hino lá na frente. Eu não estou com condição nem de falar a paz do Senhor para as pessoas, que é capaz da paz de passar da boca. E como que eu vou gravar um CD? Eu não tenho dinheiro, pago aluguel, recém-casado, não tenho nada, nem dinheiro guardado. Gravar CD, hora de cogitação. Mas ela falou, não, a gente vai, vamos buscar as pessoas que a gente conhece e tal, vamos pedir patrocínio. Fui na onda dela, já que vai ter patrocínio, é diferente. Mas não sentindo em mim que fosse possível realizar aquilo. E quando ela começou a caminhar, algumas pessoas nos prometeram os mundos e fundos. E a única coisa que nós tínhamos para locomover era uma moto. E nós vendemos a moto para começar as gravações. Agora, preste atenção no que é você viver de fato o reino de Deus, que quando decide sobre nós, todas as coisas são propícias, todas as coisas vêm quando Deus olha para você e vê você no lugar certo, na hora certa e no momento certo. É o Kairos de Deus. E começamos. O dinheiro da moto acabou, mas as gravações continuaram. De onde vinha eu não sei, não me pergunta porque eu também não sei te informar. E começou a investir na minha vida, no meu ministério. Comecei a ser ministrado nos Cepalis pelo apóstolo Paulo Ventura e os demais irmãos que ministram. Comecei a perceber que a inferioridade que eu tinha era a visão que Deus me revelava. E por as igrejas que eu ia, não compartilhava da mesma visão, eles não entendiam e me lançavam fora. E eu comecei a descobrir na igreja apostólica do Evangelho Pleno que essa visão está dentro de mim, revelada pelo Espírito Santo, e eu tive que ouvir Deus para poder seguir o caminho correto, passar pelas moedas mais tristes, para descobrir que Ele me deu o reino e eu tenho o poder de decisão. Eu tenho poder de ação, eu tenho poder de autonomia, de poder fazer e desfazer, de ligar e desligar. Eu não sou escravo, eu sou filho. Eu não sou escravo, eu sou livre. O reino de Deus me faz livre. O reino de Deus te faz livre, meu irmão, para você agir pelo Espírito Santo de Deus, para ser profeta sobre a terra, para estabelecer a glória de Deus na terra. Talvez você tenha passado por moeda. Talvez você tenha enfrentado um caminho tortuoso, difícil de aturar. Talvez você veio para este congresso até perguntando, Deus, até quando eu vou viver dessa forma? Deus está te respondendo, até o momento em que você permitir que os impérios venham abaixo e o meu reino venha sobre você, e você tenha a chave deste reino. Glória a Deus. Acorde, abra os olhos, ouça. É tempo de poder estar de pé para guerrear, e o cetro de justiça de Deus está estendido para você. Então levanta a igreja, ó pequeno rebanho, não tenha medo. Foi do agrado do Pai vos dar o reino de Deus. Não é porque Ele te achou bonitinho, não é porque Ele te achou interessante, é porque Ele olhou para você e desejou te ter por perto, como valente de Deus. A nossa fé cristã tem baseada a honra de Deus. Não desonre o que Deus semeou em você. Não desonre os presentes que Deus tem trazido para a sua vida. Foi do agrado do Pai dar-nos o reino. Não tem por que então não viver uma vida abundante. Não tem por que então o reino abundante de Deus nos foi entregue. Você pode, você já tem a chave, você abre a porta, você fecha a porta, você abre a porta e entra pela porta, porque o reino de Deus está em você.
é algo que Deus colocou na sua vida. Então, viva a vida de Deus, seja governado pelo Espírito, detone os impérios que porventura podem querer governar a sua vida, governar as suas ações. Detone os impérios, destrua os muros que limitam a sua concepção, para entender que você não precisa de viver uma vida mesquinha, uma vida medíocre. Deus chamou você para viver a excelência. E a excelência de Deus está nesse reino. Está neste reino. Então decida. Você tem o poder hoje. Jesus te deu a autonomia. E se você não tem vivido essa autonomia, essa autoridade, que tal você sair deste congresso tendo a convicção de que Ele te deu um reino, colocou na sua mão a chave, e você a partir de então vai sair deste congresso governando para a glória de Deus, reinando com justiça, sendo justo, adorando, glorificando e tratando com santidade sobre a terra, adorando a Deus. Os impérios vão vir contra você, impérios do medo, impérios da culpa, impérios da religiosidade, querendo fazer você parar. Mas o reino de Deus passa como trator em cima de qualquer império. Nenhum império pode ficar de pé diante do pequeno rebanho, da pequena igreja, daquele que talvez alguém olha para você e não dá nada por você, não acredita em você, mas foi do agrado do Pai acreditar que você era capaz de trazer na sua mão o reino de excelência e espalhar para a terra essa cultura gloriosa. Então, mas quem tem um rei é maior do que qualquer império. Então você nessa noite tem o poder para vencer. Você vai sair deste congresso sabendo que Deus te designou o reino por agrado, não é por imposição. Ele desejou trazer para você. Ele confiou em mim e em você. Então honre a Deus, glorifique a esse Deus, adore a este Deus em todo o tempo, adore a Ele em qualquer situação, em qualquer circunstância. Nesse tempo difícil que o país tem enfrentado, as pessoas que me conhecem e as pessoas que são da sociedade, da cidade, que olham para mim e dizem: agora você vai andar ruim, porque você começa tudo ruim e ninguém vai fazer propaganda, promoção dá zero, as coisas vão ficar ruins para o seu lado, você vai ter que se virar. Eu só olho para Deus e diz: Deus, eu te adoro e te louvo, porque eu tenho uma palavra que o Senhor me disse, que o sustento viria para a minha casa, e é só nisso que eu confio. Aí o telefone que não estava tocando desespera tocar. Preciso de você, olha, eu vou fazer uma promoção aqui e eu preciso anunciar isso hoje. Aí começa a chover, aí uma loja faz promoção, a outra não quer ficar para trás, amigo, vou fazer, vem cá que eu preciso fazer um negócio. E Deus começa a agir, porque não existe império, tem reino, não existe qualquer coisa que machuca, tem chave para abrir porta. Aonde não existe, então governe com equidade, governe com poder, governe com sabedoria, porque Deus foi do agrado dele de trazer este domínio, esta confiança, esta autonomia, esse poder de ação. Fique de pé no seu lugar, por favor. Deixa o ministério de louvor de Taubaté. Aleluia. Fique de pé, mas adorando a Deus. Não fique de pé para conversar. Fique de pé adorando a Deus.